Oferecimento Drogaria Globo. No nosso quadro Cuidar Acima de Tudo de hoje, que é um oferecimento da Drogaria Globo, a gente vai pegar o gancho do mês de agosto, mês dos pais, para falar sobre a importância do check-up para o homem. Então, o repórter Clebson Lustosa fez uma reportagem bem bacana mostrando um pouco sobre esse cuidado que deve ser de todos e é muito importante para prevenir doenças. Leonardo é um cara que se preocupa com a saúde. E não se engane em pensar que este cuidado está restrito apenas à prática de alguma atividade física e à estética do corpo. Com 38 anos, ele diz que a cada 6 meses procura ir ao médico para uma bateria de exames. Desde cedo eu tive essa preocupação de fazer uma manutenção do corpo, procurar saber se está tudo bem. Sempre procuro o clínico geral para fazer um check-up, uma bateria de exames, de sangue, alguns exames de imagem, para ver se está tudo ok. Infelizmente, o Léo é uma exceção. Se comparado com as mulheres, os homens tendem a não manter uma rotina de exames periódicos. Mesmo que campanhas de saúde pública, como por exemplo de prevenção ao câncer de próstata e cuidados com o coração, tenham ajudado a mudar este panorama, a realidade nos mostra que, no geral, os homens ainda têm uma certa resistência de entrar em um consultório médico. Segundo este médico, o mau hábito é algo ainda cultural. Isso é uma questão cultural de longa data, E isso veio se mantendo, perpetuando de geração em geração. Ao passo que hoje, quando a gente vê que tanto a mulher está trabalhando tanto quanto o homem, ela é tão ativa no trabalho quanto o homem, não tem mais aquela figura da mulher do lar, a gente ainda percebe que a busca ativa do homem pela sua saúde ainda é muito baixa com relação ao que as mulheres ainda fazem, E hoje em dia eu diria que seria mais por questões de falta de informação e até preconceito. Profissionais de saúde orientam que homens de 18 a 39 anos chequem a pressão sanguínea a cada 2 anos. Porém, se a pressão apresentar alterações, é necessário que isso aconteça anualmente. Homens com 45 anos ou mais devem fazer o exame de sangue a cada 3 anos para se prevenir de diabetes ou de outras doenças. Caso estejam acima do peso, os exames de rotina devem iniciar antes deste período. O temido exame de próstata é essencial para o diagnóstico precoce de um possível câncer, precisa deixar de ser tabu. E não pode ser a única preocupação do público masculino. A gente sabe que a partir de 50 anos você começa a ter maiores incidências de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, infarto e o próprio câncer. Quando a gente diz em relação a câncer, a exames de prevenção de saúde, a gente tem que levar em consideração também se na família desse paciente existem casos de câncer. Porque na existência de casos familiares, essa idade dos exames preventivos ela tem que ser mais para baixo. Por exemplo, câncer de próstata, história familiar, essa busca ela já cai para 45 anos, 40 anos. Ao passo que um homem a partir dos 50 sem história na família, onde ele deveria começar a fazer exames anuais de prevenção. Olha, a gente continua falando sobre a saúde do homem com o urologista Carlos Rogério Nogueira, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor Rogério? Tudo bom, Neyara? Um prazer estar aqui mais uma vez contribuindo aí para a informação de qualidade no seu programa. Olha, o prazer é todo nosso e eu quero falar com você que está em casa. Se você tem alguma pergunta já sobre saúde do homem, alguma dúvida aqui, aproveita, já manda que o doutor Carlos Rogério está aqui com a gente. Olha o nosso telefone, 869-99-270783. E a gente acompanhou aqui a entrevista, a reportagem do Clebson. E eu queria que a gente pudesse falar sobre essa questão mais aprofundada do check-up masculino. Quando se fala no check-up masculino, eu tenho certeza que os homens eles ficam na dúvida para saber qual médico ele deve procurar. A mulher, todo ano, ela procura o ginecologista, Isso. E o homem, ele deve procurar o urologista, o cardiologista. Como é que deve ser essa rotina de cuidado? Na verdade, assim, Neyara, o homem, culturalmente, como o colega médico Fidelis falou aí na reportagem, ele já procura bem menos assistência médica. Então, o mais importante não é o médico que ele deve procurar um médico da sua confiança. Pode ser um clínico geral, pode ser um cardiologista, pode ser um endocrinologista, mas a grande porta de entrada dos homens é o urologista.
muitas vezes vindo voluntariamente, muitas vezes trazido pela parceira. É muito comum o homem vir com aquela vigiazinha do lado lá, trazendo para ele consultar para fazer a prevenção do câncer de próstata. Como ele disse, deve ser feita a partir dos 50 anos, em quem não tem história familiar de câncer de próstata, e a partir dos 45, em quem tem familiar com história de câncer de próstata. A partir do momento que ele entra, a gente aproveita para fazer um check-up geral, né? E aí vai desde a história familiar, saber quais são os cânceres incidentes na família dele, se na família tem história de doença cardiovascular, se tem história de outras doenças com caráter familiar, e baseado nessas informações é que a gente vê os exames que seriam necessários. Mas, via de regra, a partir dos 50 anos, todo mundo deve fazer pelo menos alguns exames cardiológicos, um eletrocardiograma, um lipidograma, colesterol, triglicerídeo, né? Hemograma, um exame da tireoide e o exame do PSA e do diabetes, pelo menos. E aí pode ser particularizado para cada caso alguns outros exames, como raio-x de tórax, em pacientes que têm história familiar de câncer de pulmão ou são tabagistas, um ultrassom do abdômen total, para a detecção de doenças que são assintomáticas, muitas vezes com uma pedra na vesícula, um nódulo no rim, alguma doença hepática. Enfim, tem que ser pormenorizado para cada paciente. Não existe uma tabela engessada de exames por idade, e sim particularizada para cada paciente. Tá, então você fala que a partir dos 45 anos, quando tem histórico de câncer de próstata, aí deve procurar o urologista. Para a prevenção do câncer de próstata, mas né? quando tem algum tipo de câncer, de casos de câncer na família, seja de pulmão, qualquer tipo de câncer, ele também deve ser a partir dos 45 anos? Não existe essa regra para todos os cânceres, né? Porque cada câncer é uma doença específica. Por exemplo, no câncer de próstata tem essa regrinha de 50 anos na população geral e a partir dos 45 em quem tem história familiar. No câncer de cólon, essa idade da pesquisa com a colonoscopia ou da pesquisa do sangue oculto nas fezes também já é a partir dos 50 ou 55. Então, cada caso é um caso. Tem que ser particularizado. Como nas outras doenças, você imagina você tem um homem de 45 anos que é atleta, come bem, dorme bem, tem uma vida estável e não tem nenhuma queixa. Ele não tem a menor necessidade de fazer um check-up de todos os exames de imagem, de todos os exames laboratoriais. E não tem nenhuma queixa, né? E não tem nenhuma queixa. Agora, você imagina um paciente com a mesma idade, mas que é obeso, sedentário, fumante, dorme mal, tabagista, etilista, estressado. Etilista para a gente, vamos tentar traduzir, que bebe, isso, né? que bebe muita bebida alcoólica. Então, e que tem história familiar de doença cardíaca, de câncer de próstata, de câncer de cólon. Então, a idade talvez seja um dos fatores mais importantes na definição desses exames necessários para o check-up. Então, tem que ser particularizado, né, para cada paciente, para cada queixa, para cada história familiar e para cada história pessoal e hábitos de vida. Né? Isso é muito importante. Mas que, como regra, todos os homens a partir dos 40 têm que fazer uma consulta com o médico da sua confiança, ou urologista, ou cardiologista, ou clínico geral, para que ele defina, de acordo com aquele paciente, aquele indivíduo, quais seriam os exames necessários para o check-up dele. Tá, os exames básicos de um check-up, você chegou até a citar já aí, doutor Rogério. Vamos tentar só para a gente definir aqui. Não estou sentindo nada, o homem, vamos lá. Pronto, vamos como regra, né? Regra, Sendo que, deixando claro que isso tem que ser particularizado para cada indivíduo. No meu julgamento, um raio-x de tórax, a partir dos 50 anos, de isso imagem. Para saber o quê? Para saber se tem algum nódulo pulmonar, se tem alguma alteração pulmonar que enseje alguma investigação mais aprofundada. Um ultrassom do abdômen total, para ver fígado, rim, ver se tem algum cálculo na vesícula, pedra no rim. Porque às vezes isso tem, está lá silencioso, né? E quando Eu vou citar um exemplo do consultório, um exemplo rápido. Ontem eu operei um paciente com um nódulo renal de 3 centímetros, paciente de 41 anos de idade. E hoje eu atendi no consultório um senhor de 51 anos com uma lesão no rim enorme, que muito provavelmente já está lá há algum tempo, talvez meses, talvez anos. Né? Se ele tivesse diagnosticado num estágio inicial, a conduta talvez fosse diferente. A cirurgia proposta talvez fosse diferente, entendeu? Então, assim, ultrassom de abdômen total para flagrar essas lesões assintomáticas ainda iniciais. Seja no início, né? Exatamente. E exames de laboratório, pelo menos uma glicemia para ver como é que está o diabetes, um lipidograma, que é colesterol, triglicerídeo, para ver como é esse perfil. Lipidograma, ele tem quantos exames dentro do... Os colesteróis, né? HDL, LDL, VLDL e o triglicerídeo.
Tá, isso aí já dá muita coisa, perfil, né? já diz muita coisa sobre o risco cardiovascular, Certo. que junto com a história familiar desse paciente vai definir se precisa de mais alguma coisa. Ou seja, né? se a pessoa tem um colesterol muito elevado, a chance dela ter um algum problema... evento cardiovascular é muito maior do que quem tem esse colesterol normal. Ok. Então, a glicemia para ver diabetes, também que é uma doença silenciosa, né, não apresenta sintomas nas suas fases iniciais. Talvez uma função hepática, TGO, TGP e uma função da tireoide, um TSH. Aí vamos lá, função hepática. Sempre minha médica me passa isso, TGO, TGP. É para saber o funcionamento do rim? Fígado. Desculpe, do fígado. Isso. E uma creatinina para ver o funcionamento do rim. Então, basicamente são esses exames gerais, né? Exames mais específicos de cada especialidade devem ser solicitados conforme a individualização do paciente, a necessidade, a história familiar, a história de hábitos, entendeu? Gente, estou conversando aqui com o urologista Carlos Rogério, para você que está chegando ou ligando a televisão agora. Então, a gente está falando sobre a saúde do homem, a importância do check-up, tá? No quadro Cuidar Acima de Tudo, que é um oferecimento da Drogaria Globo. Eu aproveito, se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, manda mensagem, tá? Não manda áudio não, que fica complicado pra gente colocar no ar. Mas vamos lá, 869-9927-0783, esse é o nosso telefone. Bom, então vamos falar agora como é urologista, né? Então vamos focar agora na questão do exame de próstata, doutor Rogério, da importância. Existem exames só de sangue ou tem exames clínicos que precisam ser feitos e que muitas vezes o homem não quer fazer? Na verdade, assim, a avaliação do risco de câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata passou por algumas mudanças ao longo dos últimos anos. Antigamente, a gente fazia essa prevenção em todo homem a partir dos 40 anos. Mas alguns estudos mostraram que a gente estava diagnosticando doenças em pacientes muito jovens e doenças indolentes, doenças que evoluíam muito devagar. Aí você terminava propondo tratamentos, muitas vezes tratamentos agressivos, com mutilações, com sequelas, em pacientes muito jovens que talvez se adiassem esse tratamento não teria nenhuma consequência mais grave da própria doença. Então foi mudada essa orientação, antigamente era 40 anos, e hoje é a partir de 50 anos de idade na população geral e a partir dos 45 em homens que têm história familiar de câncer de próstata ou pacientes da raça negra, que também têm um risco maior, certo? E essa avaliação é feita como? Com o PSA e com o toque retal. Um não exclui o outro. Cerca de 1/3 dos pacientes que têm câncer de próstata têm PSA normal com toque alterado. E a recíproca também. Pacientes que têm um PSA alterado, no toque retal você tem um toque normal. Então, os dois métodos, o exame físico, que é o toque retal. O toque retal, então, agora é a partir dos 50. Na população geral. Certo. E a partir dos 45, em quem raça tem negra, raça negra e parente de primeiro grau. Certo. Então, os dois métodos se complementam, né? Se você faz só o PSA, é muito comum, às vezes, o paciente chegar, doutor, eu já fiz o de sangue, não preciso fazer o toque. Eu sempre explico isso, não é bem assim. Em 1/3 dos casos de câncer, a biópsia, que é o exame que diagnostica o câncer, ela foi solicitada porque o toque retal veio alterado, mesmo com o PSA normal. Então, o toque e o PSA, eles se completam, eles não se excluem. Certo. Agora, Entendeu? vamos lá. Quando dá só o toque alterado e o PSA está normal? Dependendo da alteração no toque, é indicativo de biópsia, mesmo com o PSA normal. Hoje em dia, a gente já lança mão de outros exames de imagem, que muitas vezes nos mostram se aquele toque retal alterado tem ou não alguma alteração que mostre ser maior ou menor a probabilidade de câncer, a ressonância principalmente. Você acha que o fato dessa indicação do toque retal do homem precisar fazer esse exame acaba afastando do consultório? Porque ele fica com aquele medo? Não, eu não vou, aí só vai quando já está. Na verdade, eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Eu acho que o principal motivo que traz o homem de meia idade ao consultório é a prevenção do câncer de próstata. Você acha que melhorou essa conscientização? Porque o estigma da doença, né, do câncer de próstata, de ouvir falar de um vizinho, de um parente, de um amigo que teve câncer de próstata, muitas vezes o faz procurar o urologista. E aí é a oportunidade que a gente tem para conversar sobre a prevenção das outras doenças, sobre a prática regular de atividade física, sobre a importância de uma alimentação saudável, sobre a importância do sono. Enfim, Okay. Mas eu acho que hoje é a porta de entrada pelo menos no consultório do urologista. Do check-up, né? Vamos lá, tem pergunta. Coloca aí a pergunta, gente, da Gardênia, do Parque Piauí. Boa tarde. Um paciente homem de 50 anos que oscila a pressão de 13/9 a 5/3, está magro, com barriga grande, se queixa de hemorroidas com sangramento e diarreia. Qual profissional procurar?
proctologista, qual é o que ela vai procurar? Na verdade, ele tem várias queixas afins a várias especialidades. Volta né? de novo a pergunta aí, por favor. Porque aí são... Vamos lá, a Assim, pressão essa oscilação oscila... da pressão de 13/9 a 5/3, se forem em medidas esporádicas, não querem dizer muita coisa, né? 13/9 eu acho que é o limite, posso até estar enganado por não ser cardiologista, mas acho que é o limite da normalidade. Acho que todo mundo, em algum momento do dia, no momento de maior estresse ou de... Mas de chega maior a ter 5/3, Gide? Segundo ela, né? Vamos lá. Então, muito Magro baixa com a barriga realmente. grande. Estando acordado e consciente, acho pouco provável. Magro com a barriga grande, tem que ver qual é a causa dessa barriga grande, né? Se é realmente uma gordura abdominal, se é algum aumento de fígado, se é líquido. É difícil você responder uma mensagem dessa só pelo texto. Você teria que ver o paciente. Mas aí vai no clínico geral, então, ou no proctologista. Ou como ele tem essa queixa de hemorroida, ele vai, com certeza, no proctologista ele tem que ir. Né? E aí talvez o proctologista encaminhe para os colegas que ele julgar necessário. Eu acho que é avaliar. isso aí. Vamos lá, mais pergunta. Não tem mais pergunta? Vocês estão se relacionando aí as perguntas? Então, tá bom. Sim, doutor Carlos, o que seria importante a gente falar e trazer aí para as pessoas sobre a questão do check-up? Na verdade, o principal, na minha opinião, não são os exames do check-up. Né? Os exames, o próprio nome diz, são exames complementares. Né? Eles complementam uma hipótese. Então, eles complementam uma avaliação que o médico avalia e julga quais seriam necessários. Eu acho que a principal mensagem, na verdade, é que o principal não é detectar alterações em exames, é prevenir que essas alterações ocorram. E como é que se previne? É praticando atividade física, é se atendo a uma alimentação saudável, é se atendo à qualidade do sono, é tentando ter uma vida mais equilibrada. Talvez descobrir as alterações em exames complementares seja o último passo. Né? Por exemplo, eu vi que na reportagem tem um jovem de 30 e poucos anos que faz uma bateria de exames a cada 6 meses. Eu julgo totalmente desnecessário. Né? O cara é um atleta que se alimenta bem, aparentemente pratica atividade física, talvez durma bem, tem a menor necessidade de fazer uma série de exames laboratoriais e exames de imagem a cada 6 meses. Uma vez por ano está tranquilo? Até menos. Um paciente com menos de 40 anos, talvez a cada 2 anos, se na primeira dosagem forem todos normais. Entendeu? Isso onera o sistema de saúde, isso gera ansiedade, enfim, é desnecessário. Epidemiologicamente, estatisticamente, é desnecessário. Ok, então. Entendeu? Obrigada, viu, doutor Rogério, pela sua participação aqui com a gente, sempre. tá bom? Sempre um prazer. Sempre um prazer recebê-lo aqui também. Todo meu.